Jack, seja bem-vindo ao Tá em Alta. O Tá em Alta Uhum. é um programa que fala de medicina, turismo, terapias holísticas. E Uhum. hoje temos você como nosso convidado especial, grande quadrinista da DC Comics, artista que trouxe a Mulher Maravilha para João Pessoa, Verdade. né? A honra é minha, né, que tá aqui no programa de vocês. E Jack, hoje nós vamos falar de quadrinhos e não tem como falar de quadrinhos Uhum. sem falar desse personagem que está aí na tela, né? O Superman. Com certeza. Ele é considerado o principal super-herói, né? Que todos os outros vieram depois dele. Uhum. E é um herói que nos últimos anos tem sofrido muito com algumas mais histórias e mais adaptações, né? Uhum. E O Superman é um personagem que ele é diferente de todos os outros, né, que tá sempre passando por reformulação. O Superman, o público não costuma gostar quando você muda muito ele, né? Então ele é como você falou, é o herói que é canon para todos os outros, ele é referência para todos os outros, né? É o primeiro super-herói, né? sim, e eu fiz questão de botar essa imagem do filme do Christopher Reeve, Uhum. porque o Reeve ficou com a imagem de o Superman definitivo, Sim, né? com certeza. Esse filme é referência para outros filmes super-heróis, como o Homem-Aranha e Tobey Maguire, e também influenciou muito nas revistas do próprio herói. Uhum. Os artistas que vieram desenhar o Superman depois desse filme representaram o Superman com a aparência dele. Não só a aparência, né? Eu acho que está no imaginário popular toda a essência que o Christopher Reeve trouxe ao personagem. Quando isso destoa nos quadrinhos, o público reage. Não costuma gostar. É verdade, é um herói que tem aquela polêmica da cueca por cima da calça, mas a essência do personagem, as pessoas não gostam que mude, né? Porque ele é Uhum. um herói de princípios, né? Uhum. Ele carrega valores éticos, morais, ele não mata. E Exato. quando a gente viu no Homem de Aço o Superman quebrando o pescoço do Zod, foi aquela polêmica toda, Ah, né? é. O Superman sombrio, deprimido, que não era nem de perto semelhante ao do Christopher Reeve, né? Eu sei que isso é uma pauta cara pro Fabiano, né? Que ele é maior fã do Superman. É. E eu não sei, o Fabiano, eu não considero. Assim, eu sei que o público do Snyder não gosta muito né, de crítica, né? Sim, não, gosto não. Mas para mim o Superman do Snyder é um Elseworlds, né? É uma versão à parte, é a versão do Snyder. Não é o Superman canônico, né? Dos quadrinhos que todo mundo quer ver. Então é por isso que o pessoal tá na esperança de que o James Gunn resgate, né? Essa essência do personagem que todas as outras versões do Superman é impressionante, né? Sempre fica faltando, nunca atinge a expectativa do público, né? Sim, pelos mais variados fatores, né? Uhum. E você falou no James Gunn, e nós temos aqui no Brasil aquele Superman brasileiro, o Tal Clark. Tá me Uhum. fugindo o nome dele agora, que era advogado. E ele fez sucesso nas redes sociais Sim. vestido de Superman. E o que chama a atenção é que ele usa o uniforme do Christopher Reeve e não o do Henry Cavill, que é o Superman mais atual, né? Uhum. Esse último aí que teve nas telas. E não sei se é por causa desse imaginário ainda do Christopher Reeve, mas ele anda pelas ruas das cidades que ele visita, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e a aceitação ao personagem é enorme. As pessoas param para tirar foto É. com ele, abraçam, né? Apesar do filme ser dos anos 70, ainda está muito vivo, né, no imaginário popular, né? Então as pessoas reagem diante dele como se o próprio Christopher Reeve estivesse lá, né? Exato. Não é interessante? E muitos dizem que ele é a cópia, muito Uhum. semelhante ao próprio Christopher, né? Mas você é uma pessoa artista do Superman, você está fazendo Uhum. parte da mitologia desse personagem. Qual a sua expectativa para o novo filme? Minha expectativa está alta, né? Muito alta. É, apesar de eu ter detestado, sei lá, faz tempo que eu não lembro de um filme de herói que tenha prestado. Mas o do Superman eu tô com uma expectativa alta. Eu digo, não, esse daí vai ser diferente. Por quê? Porque sim. Pois Acho é, que vai. Tem que ser, entendeu? pelas fotos que estão saindo, né, as notícias, ele parece estar se aproximando muito desse Superman clássico, né, que o Christopher Uhum. Reeve representa, né? A cor do É. uniforme, O né? cara o James Gunn teve a coragem de ser bem fiel ao visual. Quando ele fez o casting, né? Pessoal, os atores muito próximos com os quadrinhos, né? Nada de criar uma versão nada a ver
botar lá e esperar que o fã goste. A gente quer ver idêntico, né? A gente quer ver o mais próximo possível do quadrinho. É. Eu vi que você é administrador também. Uhum. E como é que foi esse amor pelos quadrinhos e como é que foi essa trajetória? Sim, boa. Então, eu vim de Bananeiras, né? Então, quando eu estava lá, ainda em Bananeiras, com 8 anos, aí tinha um jornal, acho que era o Jornal Norte, que a gente tinha uma matéria com um desenhista de quadrinhos. Então, quando eu vi aquilo, aí eu digo, então quer dizer que isso é uma profissão, dá para trabalhar com isso? Naquele dia eu decidi, não, você também. É impressionante, assim, é interessante porque para o artista, né? Não, para o sonhador, de maneira geral, ele já enxerga aquele sonho como possível, né? Toda a dificuldade veio depois, né? Então aí de Bananeiras, aí trilhei um longo caminho, né? Para me tornar profissional. Quando vim morar em João Pessoa, conheci um grupo de desenhistas, tentei aprender com eles e tal. E teve um agente americano que ele veio para cá, para João Pessoa, no ano 2000, mais ou menos. 2000, 2001. E ele veio e ele improvisou uma palestra para ele reuniu os desenhistas daqui da Paraíba, eu estava lá no meio. E aí tinha gente de Patos, de todo mundo, tá? O pessoal da cena que se destacava estava aqui. Aí ele improvisou uma palestra falando sobre o mercado americano, falando como funcionava, como... Né? E ao final da palestra, a palestra foi... Eu nem sei o horário, acho que começou foi até a noite. E a gente lá, né, com ele. E aí ele avaliou o portfólio do pessoal, avaliou o meu portfólio. E na época ele criticou todos, né? Todos. Ninguém estava bem. Mas eu encarei aqui... Não existia internet. Assim, a internet estava começando, né? Então, eu encarei aquilo como um privilégio. Eu digo, não, essa informação que eu tenho, pouca gente tem, né? Eu vou fazer bom uso disso. Então, 4 anos depois, eu me tornei profissional. Ele se tornou meu agente naquela época. Aí você perguntou do curso. O curso foi uma exigência dos meus pais. Eu digo, não, tudo bem, você quer trabalhar com quadrinhos, mas eu quero que você se forme no curso. E eu escolhi administração. Aí o pessoal pergunta, por que você não escolheu artes? Porque artes eu via como a mentalidade dos meus colegas mudava quando entrava na faculdade. Eu digo, não, isso vai atrapalhar meus planos. Aí eu digo, não, eu tinha um objetivo claro desde sempre, desde o início. Então, vai ser adulto nenhum que vai mudar minha meta. Então, aí eu fiz minha escolha, me formei em administração, não atuo na área, trabalho com quadrinhos, trabalho com o que eu gosto desde então, né? Até chegar no Superman, também foi uma longa estrada, né? Já vão quase 20 anos de carreira. E pouca gente me conhece aqui no estado, né? É incrível, né? Uhum. Porque você teve aquela repercussão toda com a Mulher Maravilha, né? Uhum. Teve a questão da Mulher Maravilha, né? Que teve essa história em que... É um anual, né? Mulher Maravilha anual, em que nessa história ela vinha para... ia se passar no Brasil. Aí, aqui, ó, mostra aqui, Fernando. Aí o editor... Essa aqui é a edição brasileira da Mulher Maravilha. Essa é a edição que saiu aqui no Brasil. É. Lá nos Estados Unidos saiu o Wonder Woman anual número 4. Aí o editor ele tinha um plano seguinte, né? Que a história ia se passar no Brasil, né? Mas, assim, numa cidade genérica. Aí ele me mandou umas referências, né? O cara americano manda para mim, o Brasil. Aí ele mandou umas referências... acho que era da Bahia, algum local. Ele queria aquela estética. Eu digo, pô, peraí, tem ruas assim, que João Pessoa. Aí eu ambientei aqui. Claro que é uma cidade fictícia, né? Porque só existe mulher. Mas aí você vê, aí tem o Liceu Paraibano, né? Naquela imagem anterior. Aqui... Aí o Liceu de novo. Aí eu me deleitava nessas cenas, né? Porque... Isso foi em plena pandemia, né? Ali era o edifício Caricé, mas na edição final eles apagaram, né? O nome do prédio. Mas pelo menos aí tem ali Caricé. Aí ainda tinha. Não, mas na versão impressa, eles apagaram. Ah, na impressa. Isso. Porque essa é a versão digital. Eles têm medo que o artista coloque alguma mensagem ou coisa do tipo, né? Já aconteceu problema com um outro artista lá, muçulmano, que estava colocando lá umas mensagens lá que o pessoal não entendia, então eles ficam com medo. Mas era só um nome. Ali é o Totambaú? Isso, Hotel Tambaú. Eu fiz ela chegando, né?
aí em Tambaú. Aí ela sobe ali pela mercado do peixe, né? Eu acho que, não sei se você tem a imagem. Sim, ó, ali, aqui essa cena, tinha ali também, eu coloquei algumas as placas, né, dos locais, eles apagaram também, né, pra não ter problema, né? Eles fogem de problema, claro, né? Tem que... Muito bom. Já que eu gosto muito quando um artista da terra, ele homenageia a terra dele com a arte dele, né? O Chico, por exemplo, fez o Piteco, né? Trouxe a aldeia de Lém, do Maurício de Souza, para Ingá, né? Isso. Não sei se chegou a ler essa história, mas Não cheguei a ler. eu achei uma homenagem muito bonita ao nosso estado, né? Usando os personagens tão icônicos, tão E do Maurício de agraciados Souza, né? do público, que é a turma Do da Maurício Mônica, de né? Souza, né? Porque quando eu morava no interior, né, quando eu era criança, então lá não tinha banca de revista na época. Então como é que eu via quadrinhos? Foi uma forma que eu cheguei... Não, primeiro teve aquela influência do jornal, mas eu já fazia quadrinhos. Que era uma forma que eu tinha de contar as histórias que estavam na minha cabeça, né? Eu sempre gostei de arte sequencial, entendeu? O primeiro contato que eu tive com quadrinhos foi Turma da Mônica, né? Que você começou falando aí do Eu Piteco, também né? comecei a ler com a turma da Mônica. Meu pai gostava da Disney, né? Mas eu preferia Turma da Mônica. Eu achava o desenho mais simples, mais bonitinho, assim. Eu aprendi Era a ler mais com a turma da agradável. Mônica, depois passei para Disney, Uhum. né? Tio Patinhas, Pato Donald, e depois, por causa do filme do Superman com Christopher Reeve, fui para os quadrinhos de heróis. Aí passei a Os acompanhar quadrinhos- o Superman, o Batman e o Homem-Aranha, que é o único personagem da Marvel que eu gosto, que é o Homem-Aranha. Os quadrinhos de herói eu comecei vendo X-Men, né? Na época, anos 90, era o que fazia sucesso. Aí eu vi uma edição anual do X-Men do Jim Lee, aí pirei, cara. Anos mais tarde eu conheci o Jim Lee, né? Numa Ei. convenção. Ele tinha... Eu vinha fazendo um trabalho na revista do Titãs Hunt. Aí o Jim Lee mandou... Ele era... Pra quem não conhece, o Jim Lee era o cara que mais vendeu histórias em quadrinhos, assim, né? Ele publicou uma edição de X-Men que vendeu 8 milhões de exemplares, aí teve que, né? Passou por várias republicações. Então, assim, ele é um fenômeno. É tipo o Michael Jackson, né? Dos quadrinhos. Ele é Muito o bom. Jack Kirby da minha geração, né? Então, esse cara, aí eu fiz um trabalho em Titans Hunt, não uma revista, que chamou a atenção dele, então ele entrou em contato comigo através do editor, né? Disse que iria me conhecer e tal, e a gente se conheceu na CCXP de 2015. Aí foi legal pra caramba, foi uma premiação pra mim, né? Aí ele... Ouvi da boca dele, um cara que eu me tornei quadrinista pelo trabalho dele, influenciado pelo trabalho dele, ver ele elogiando fundamentos do desenho que eu fazia, foi para mim a melhor premiação. Falar em premiação, o nosso tempo é curto. Falando da minha carreira, eu participei, eu me tornei membro da Academia de Artes e Letras do Nordeste, né? Ocupei a cadeira número 7. E, recentemente, um quadrinho meu está concorrendo à premiação do Eisner Awards, né? Que é o Oscar dos quadrinhos, né? Nos Estados Unidos. Ah, parabéns. E quando sai o resultado? Esse mês ainda. Esse mês já? Esse E mês. como é que a gente Final do acompanha o mês. resultado aí? Pela internet? Pela internet. Por enquanto, estou na expectativa. E foi desenho do Superman. Superman? Isso. Você devia ter mandado pra gente colocar aqui. É verdade. E de Agora- todos os personagens, qual foi o que você mais se destacou? Que teve mais repercussão? Eu acho que foi o da Mulher Maravilha, né? Mas... não... Agora, da Mulher Maravilha foi nacionalmente, né? O do Superman foi internacional, assim. Acho que foi maior repercussão, né? Assim como você criou esse projeto aqui da Paraíba, da Mulher Maravilha, você pensa em algum outro estado? Não. Não, atualmente Ou outro não. país? Como é? Eu não entendi a Outro pergunta. país. Do Não, jeito não. que você criou, Sim. né, esse quadrinho dela aqui, Uhum. você tem interesse de fazer esse mesmo estilo em outro local? Pode ser, mas eu apenas não pensei a respeito, né? Mas pode ser. O que eu gosto na arte é... Porque, assim, às vezes o pessoal pensa, não, você gosta de desenhar. Não, eu não gosto de desenhar. Eu gosto de fazer arte sequencial. É diferente, né? Se eu fosse
fazer só capa de revista, eu ia entediar com isso. Né? Tem gente que gosta de desenhar de maneira geral. Não, eu gosto de desenhar de uma maneira bem específica, né? Narrativa. Até porque isso é algo que você vai desenvolvendo. É como um diretor de cinema, né? Um diretor, assim, à medida que ele vai caminhando, o trabalho dele vai ficando mais amadurecido, ele vai narrando melhor, ele vai criando uma marca. Entende? E quanto tempo você leva para produzir uma história como essa aqui da Mulher Maravilha? Então, essa da Mulher Maravilha, ela foi um anual, então ela tinha mais páginas. Mas o normal, uma edição assim, 20 páginas, você faz em um mês. Um mês para fazer 20 páginas. Então, parece simples, não, mas é bem complicado. Um dia por página, desenho e arte final é bem complicado. Entende? Porque não é Turma da Mônica, não. É um estilo mais complexo. Você tem que pesquisar as coisas tudinho. Você me falou uma vez que para fazer essa história da Mulher Maravilha, você foi em campo, ver os locais para fazer os desenhos, não foi isso? Não. Na verdade, eu não fui em campo. Eu fiz Eu conheço os locais, né? Mas eu usei o Google Maps. Até porque foi na época da pandemia, né? Do lockdown. Não podia nem sair. Em casa, Aí eu fiz naquela época lá. Então, eu usei o Google Maps mesmo. Não precisa sair de casa, não. E quais são os artistas que mais influenciaram você na sua arte? Essa diferente do Fred Svensson, quadrinhos não tem como não se influenciar pelos artistas. Tem vários artistas que me influenciaram. Provavelmente eu vou esquecer algum nome, mas vou citar da base, né? O Jim Lee foi o primeiro. Jim Lee, Greg Capullo. Atualmente, né, algo mais Frank Frazetta, Isaiah Ribic, Alex Ross, com quem eu trabalhei, né, também. Sim, o Alex Ross. Isso. Então, Liber Merro, sempre vai faltar alguns, mas são... Além dos artistas filipinos, né, tem uns artistas antigos também que a gente utiliza para extrair sempre algo mais clássico e trazer para o traço mais atual, sabe? Entendi. Mas já que a gente está me lembrando aqui que o nosso tempo está terminando, sempre que a conversa está boa, passa rápido, né? Mas, tem muitas perguntas, né? E é muito interessante a gente saber que tem um artista aqui na Paraíba que está se destacando em todo o mundo. E a gente queria saber mais, mas a gente tem um tempo, a gente vai ter que continuar. Mas eu vou fazer uma outra pergunta a ele aqui, rapidinho, bate-bola. O que você aconselharia para quem está nos assistindo aqui e gosta de desenhar e quer seguir essa carreira de desenhista, quadrinista como você? Bom, aqui, se você mora aqui em João Pessoa, né, tem o curso da Rascunho Estúdio, né, do meu amigo Alzi Alves. A escola fica no Bessa. O Alzi é um cara que ele tem conhecimento nessa área, né, ele trabalha também, atua no mercado, agencia alguns artistas. Então, seria perfeito para ele. Na minha época não tinha, então eu fui obrigado a ser autodidata, né? E a dica também que eu dou para cada artista é: não pegue atalhos. Aprenda os fundamentos, entendeu? É daí que você desenvolve. Se você negligenciar os fundamentos, se você quiser correr, você vai tombar. É uma ótima dica sua. Eu conheço o Alzi, é um cara nota 10, um grande artista também. Ele fez para mim o Superman desenha sobrevoando o farol do Cabo Branco. Tá lá uma moldura lá na minha casa. Boa. E é uma dica maravilhosa, viu? A escola do Alzi realmente é muito boa. Minha filha estudou lá. Show de bola. Jeca, obrigado pela sua presença. Você vai voltar aqui outras vezes para continuar essa conversa aqui. Eu que agradeço. Mostrar o seu trabalho. A oportunidade. Vamos falar um pouco do meu trabalho. Tornar você conhecido aqui na Paraíba. Posso vir mais vezes e responder as outras perguntas que ela tem. Olha aqui, tem centenas aí. Tô vendo. Tem muitas, tá vendo? A gente teve que escolher, assim. Mas foi um enorme prazer. Com certeza. Ter você aqui com a gente. O prazer foi meu. E as portas sempre estarão abertas a hora que quiser. E a gente vai ficar muito feliz, né? Com certeza. Muito obrigado, Jeca. O prazer foi meu. Seja bem-vinda, Denise, ao Tá em Alta, né?
É uma honra receber você, professora da Universidade Federal da Paraíba, mestre em marketing turístico, doutora em desenvolvimento e meio ambiente. Né? Isso. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Assim, com esse podcast tão interessante, tão rico e com tantas descobertas que tem trazido para a gente. Muito obrigada, né, pelo convite. Senti-me lisonjeada. Denise, para iniciar, me fala um pouquinho da tua trajetória como professora do curso de turismo. Ok, vamos lá. Bom, inclusive é interessante, hoje eu estava conversando um pouco com uma amiga sobre isso, né? Aliás, ontem à noite. E contando que, assim, já tenho 21 anos de universidade. Então, nossa, parece que foi ontem, né? E até ri muito, porque eu relembrei uma história que eu brinquei lá atrás. Eu entrei na universidade muito novinha e eu brincava muito nervosa, ainda para a sala de aula. E meu pai era professor da universidade, hoje aposentado, né? E meu pai dizia, não te preocupa não, que isso é igual a cachaça. Já desce arde no começo, depois você se vicia. Aí eu digo, nossa, tem que ter cuidado nesse vício, né? Mas, na verdade, é um pouco disso mesmo. Assim, o tempo passa que você não percebe, né? E eu não iniciei no curso de turismo, né? O curso de turismo, ele veio depois. Eu iniciei no curso de administração. E depois, quando o turismo foi formado, a hotelaria veio para João Pessoa também. Então, o departamento ele ficou, né, com turismo e hotelaria. Antes, a hotelaria era em Mamanguape. E daí, assim, o curso ainda estava pequeno e perguntou-se a possibilidade. Não, tem interesse para turismo? Eu total interesse, porque o meu mestrado, eu fui pela linha de pesquisa do turismo, né? Exatamente assim, buscando turismo naquela época, lá atrás, foi em 2000, eu defendi o meu mestrado em 2000, e naquele período eu fui estudar o turista da terceira idade. Então, naquela época, tu já era visionária. Pois é, né, menina? E, mais uma vez, meus pais me influenciaram nisso, porque minha mãe sempre gostou de viajar e meu pai nunca gostou de viajar, né? E aí eu dizia, olha, então, não, mãe, não se preocupe, que ele está deixando quando ele entrar na terceira idade. Que teve um períodozinho que começaram a chamar de melhor idade, né? Ele até dizia que melhor que nada, mas, na verdade, foi chamado dessa forma. E a gente sabe, né, o potencial que as pessoas nessa faixa etária têm hoje. Em especial que isso tem aumentado, né? Graças a Deus, a longevidade no Brasil cresceu muito, né? Deu um salto, agora pulou-se de 65 para 75, mas a gente sabe que isso é uma média, né? Graças a Deus, eu tenho pais vivos com 76, outros com 82 anos, e ainda estão produzindo, né? Intelectualmente falando, então isso é muito positivo. Denise, quando eu fiz o curso de turismo, e foi até contemporâneo do Ferdinando, como eu te disse, né? Sim, nosso amigo em comum. Ele foi da primeira turma de turismo do IESP, ainda era IESP, e eu fui da segunda. E naquele período que a gente fez a faculdade, uma das nossas preocupações na época era o mercado de trabalho. Sim. Havia oportunidades, mas pagava mal. Hoje, o turismo de uma pessoa está bem superior àquela época que estava na graduação. Sim. Cresceu bastante a visitação de turistas. E eu gostaria de saber como é que os estudantes do curso de turismo estão vendo hoje esse mercado de trabalho e as oportunidades que eles têm. Uhum. Então, é bem verdade isso, né? Assim, além da questão da remuneração, também ainda existia uma certa limitação, porque a Paraíba não tinha, né, a visibilidade que a gente consegue ter hoje. A gente sempre via muito a reboque dos nossos estados vizinhos, né? Como se fosse assim, não, vou aproveitar e dar um pulinho em João Pessoa, quando isso acontecia. E a gente vê um processo bem diferente hoje. Vou a João Pessoa e vou dar um pulinho nos outros, porque João Pessoa até nisso ela é favorecida, fica bem no centro, né, dos outros estados, que nós somos vizinhos e são interessantes também para a visitação. Então, aí, voltando a essa questão do aluno, eu também tenho na universidade a disciplina de empreendedorismo, né? E a gente conversa muito isso. Assim, tanto alargou a base no que diz respeito ao crescimento do turismo, oportunidades em hotéis, oportunidades em agências de viagem, porque, diferentemente do que muita gente achava, né, que a internet ia tirar todos os mercados da agência, não é bem assim. Ela mudou, de fato, a agência mudou, ela é muito mais consultiva do que meramente um ponto comercial ali, né? Mas, de qualquer forma, existem tantos outros espaços vazios hoje que os alunos podem enxergar nisso e apostar empreendendo mesmo. Isso é muito positivo. Então, assim, eu acho que para o aluno existe, logicamente, o receio e a ansiedade típica de quem ainda está estudando. O que vai acontecer depois?
mas eles sabem que hoje eles podem ter uma oferta muito mais ampla. Inclusive, é uma coisa que eu repito muito, até a oferta mesmo de você criar um projeto, de fazer um plano de negócio, né, para uma empresa que já está constituída, de você pegar nichos de mercado que estão em crescimento. A gente falava dessa questão da terceira idade, que era um nicho forte e hoje virou um segmento forte para o turismo e aqui principalmente, né? Não sei se você tem esse conhecimento, mas João Pessoa, proporcionalmente falando, é a segunda cidade do Brasil com o maior número de idosos. A gente só perde para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, especialmente ali em Copacabana, né? Todo mundo está se mudando para cá. Pois Por quê? é. Porque tem qualidade de vida, né? Então, Isso. isso realmente valorizou muito a Paraíba. Demais. E aí eu também gostaria de saber quais são os desafios que ainda são enfrentados no momento. Bom, eu ainda vou bater numa tecla que é antiga, que é a questão de políticas públicas. A gente sabe que o investimento no turismo ele foi bastante ampliado, mas a gente precisa, né, ter assim, alguns planos, alguns programas que deem base, que deem sustentação para o crescimento desse turismo de forma mais ordenada, mais planejada. Eu ainda ressinto muito da gente não ter um planejamento de marketing, um plano de desenvolvimento do turismo. Gente, assim, é muito antigo o plano de marketing que nós temos aqui, que foi muito bem feito à época, né? Foi do Kias. Então, assim, foi um investimento muito bom. E a gente está precisando resgatar isso. E aí, já aí fazendo uma defesa, né, a academia e essa importante articulação com o setor produtivo, e a gente tem colocado isso, inclusive, no Conselho, no CONTUR, né, que hoje nós representamos a universidade e que está bastante aberto e receptivo a essas ideias, de nós unirmos forças mesmo, né, porque o que adianta a pesquisa sem aplicabilidade? E como o setor produtivo vai ter competitividade sem a inovação que é oriunda da pesquisa? Então, eu penso que nós estamos assim, atrasados nisso, mas nunca é tarde, né? Ou antes tarde do que nunca, ou antes feito do que perfeito, como prefira, mas a gente precisa fazer essa junção muito rapidamente, porque a Paraíba merece. A gente tem tanta coisa bonita de ponta a ponta, né? Que pode ser apresentada ao mercado e já está sendo, mas que pode ter um suporte ainda melhor nessa questão das políticas públicas. Aí vem passando também por alguns investimentos importantes de infraestrutura que melhorou, mas a gente ainda precisa melhorar ainda mais, se quisermos realmente nos consolidarmos como um destino turístico de excelência. Denise, eu concordo com você, cada linha que você falou aí do seu pensamento, porque a política pública do turismo é fundamental, porque nos últimos anos, o que a gente tem visto é que a atividade do turismo ela é mais ou menos priorizada de acordo com a vontade do gestor, Exato. seja prefeito, governador. E não era para ser assim, não. né? Aí, quando o gestor gosta do turismo, ele investe. E outros não gostam, não dão devida importância e não investem R$1 no turismo, que fica míngua, né? Exatamente. Então, o turismo já era para ser encarado com a mesma importância de uma educação, de uma saúde, da habitação, porque o turismo movimenta vários setores da economia, criando empregos diretos e indiretos, e ele mexe com várias áreas, né? Várias áreas. Sociologia, geografia, história, patrimônio histórico, tudo, material, né? Imaterial, cultura. Praticamente tudo, né? Tudo. É tanto que é difícil a gente dizer assim, qual é um produto que é exclusivamente turístico? Não tem um que é exclusivamente, porque o turista usufrui de tudo. Talvez realmente o que mais se aproximasse a questão do artesanato, a gente podia dizer, mas tudo também é de usufruto do turista. Então, é inconcebível, diante de tantos exemplos que a gente tem no mundo e no Brasil, de destinos pequenos, muitas vezes até com acesso bem mais complicado que o nosso, e hoje viverem, basicamente, a sua economia é movimentada pelo turismo. E a Paraíba tem vocação para o turismo, né? Exatamente. Não é só sol e mar. Não é só sol e mar, pois o interior repleto de atrações e atrativos que já são mais ou menos conhecidos e outros que ainda têm potencial de se tornarem grandes atrativos turísticos, né? Exatamente. A cada dia a gente vai descobrindo, através de um amigo, de alguém que mora no interior, olha, aqui tem isso, aqui tem outro atrativo legal. Agora falta estrutura, falta planejamento, falta o profissional turismólogo ali. E é o que você falou, público. Fabiano, é celeridade também nas coisas, né? Assim, você falou um pouco disso, eu vou trazer a minha cidade natal, em Sousa, que você tem ali uma preciosidade, a questão do Vale dos Dinossauros. E aí você vai fazer uma visitação, você ainda tem umas imagens
assim, muito tímidas, vamos chamar de tímidas. Aí você vai ali em Gramado, vai para um parque que os dinossauros interagem. Então, Isso. as crianças vão para onde? Só ver pegadas? Elas querem interagir com os animais, com os dinossauros, aquela coisa assim. Então, é isso que a gente precisa, é também dar uma seriedade. Ah, mas isso aqui é porque existe uma outra instituição que cuida. Mas, gente, é um propósito que precisa ser comum, né? E convergir para que a gente dê celeridade e saia na frente. Não dá para que outras pessoas façam aquilo que a gente tem competência de fazer, pode fazer, tem propriedade, tem atrativo disponível para isso e a gente não está fazendo. Isso que machuca muito, né? Para quem é apaixonado pelo turismo. Exato. Você fala de dinossauros, é algo que eu quero ver ainda. Muito desenvolvido. Você vai nos parques da Flórida, nos Estados Unidos, você vê os dinossauros andando, Exato, rugindo, exato. interagindo. Aí Você você ainda vai vai- ver um dinossauro de fibra de vidro De fibra parado. de vidro parado, não Tem graça. E outra, nessa época que hoje, até para ler um livro, a gente interage, nós estamos ativos. Como que você quer atrair pessoas numa situação totalmente passiva? É como se ela estivesse sentado, vendo ali uma imagenzinha, uma televisão daquele tempo antigo. Sim. Não dá mais, né? A gente precisa realmente acelerar isso. E outra nossa, ainda bem que a consciência foi melhorando e hoje a área das pegadas, ela é uma área que você não pode ter acesso, que antes até acesso as pessoas tinham, Fabiano. Tinha, arrancava as pegadas para vender. Pois é, aquilo é uma loucura. Eu disse, meu Deus do céu. Mas isso é muito fruto da pouca educação da sociedade, que, na verdade, nem tem culpa disso. A gente precisa realmente mostrar que aquilo é importante, que aquilo ali é um patrimônio, que é uma forma da gente aparecer para o mundo, porque se você não conhece, você não cuida. A gente só cuida do que a gente sabe, do que a gente conhece, e sabe do valor que aquilo tem, né? A gente só cuida quando a gente ama e conhece. Exatamente, né? exato. Então é importante ter essa questão de educação, de conscientização, de valorização daquele patrimônio. É imprescindível. Né? Não só do Vale do Dinossauro, mas outros que a gente tem aqui. É imprescindível. Como a Pedra né? do Ingá também. Exatamente, né? Pois é. No turismo isso é essencial. É essencial, né? Essas histórias, essa maneira de ensinar o que é nosso, ensinar a fazer um cuscuz. Gente, isso faz a diferença. Né? Isso faz a diferença, porque você vai para outras regiões, você vai aprender a como faz o chimarrão, como faz ali. E a gente precisa mostrar como é que faz o nosso munguzá, o nosso cuscuz. Essas coisas que aparentemente são simples, mas são as nossas raízes, a nossa cultura. Que é regenerativo e que a gente precisa trazer isso para o mundo, porque é isso que o mundo quer vir para cá. Ele não quer vir para cá só comer McDonald's, porque o McDonald's ele é padrão, é uma postura diferente, mas é a mesma coisa em todos os lugares, né? Exatamente. Foi a Rafa disse aqui, não foi, Geisa? Ela trabalha com a teorização do turismo aqui, a Rafa Almeida. E ela estava falando justamente esse turismo de vivência, né? Isso. O turista que vai para o interior fazer os roteiros dela de aventura, trilhas, ele sabe que vai ter uma experiência única. Ele vai chegar lá arrumadinho, mas vai sair todo suado, e vai sair todo sujo, ele vai comer o cuscuz feito na hora, ele vai conversar com a pessoa que faz e vai aprender. Exatamente. Ele vai dançar um forrozinho pé de serra ali. Vai interagir com a comunidade, né? Vai viver o local. Vai viver o local, isso. Eu também vejo também que tem um problema também que eu acho que deveria lidar com mais cuidado, né? É a questão das pessoas que não fizeram curso de turismo, que não curso algum. E elas estão aí no mercado de trabalho, tirando o espaço dos que estão preparados, né? E como é que é feito esse controle? Como é que está sendo? Na verdade, por parte dos órgãos públicos, né, não é exatamente assim a nossa responsabilidade, embora a gente sempre busque conciliar isso, enquanto educadores, mas os órgãos públicos eles mantêm essas fiscalizações, né? E é como acontece infelizmente em várias áreas, né? Até na área de saúde a gente vê, né, amadores tentando se passar de outra forma. Mas assim, eu acho que o mais interessante, talvez a estratégia que eu enxergo que seja mais positiva é a sensibilização do turista. É mostrar para o turista que quando ele busca um profissional habilitado, conhecedor, com formação na área, ele está tendo maior segurança, né, como um todo, porque você tem ali um profissional habilitado,
E, logicamente, a experiência que ele vai ter vai ser muito mais rica e de todas as formas. Porque ele não vai ser ali ele não vai pegar um transporte para ir para um lugar, mas ele vai conhecer uma história, ele vai conhecer uma cultura, porque o turismólogo, o guia de turismo, ele tem essa competência de fazer isso. É diferente de você pegar uma pessoa que só se coloca à disposição porque conhece alguns pontos e dizer, não, eu posso passar no carro e lhe mostrar. Cobra Não é um valor, assim. né? Que Cobra um desvaloriza valor, totalmente. desvaloriza totalmente, né, o profissional, mas assim, é aquela coisa de eu vou passar e mostrar isso e você está correndo vários riscos, inclusive de fazer uma pesquisa errada, né? Pode acontecer também. Mas eu penso que a melhor estratégia é a gente trazer ir lá no turista. Né? Particularmente, eu gosto quando viajo, né? Geralmente eu sempre vou para quando eu sei que é o mais seguro, é o mais certo. Sim. Né? Porque ali a gente fica tranquilo. É tão bom viajar tranquilo, né? Com segurança. Exato. Isso é super importante. Isso. E o curso de turismo também, da UFPB, vocês desenvolvem muitos projetos? Então, eu estava também hoje à tarde, né, conversando com uma presidente de uma associação, porque ela me perguntando assim, tem uma coisa que a gente pode fazer? E, de novo, com essa ideia da gente aproximação da universidade, da academia, porque, às vezes, assim, dá até, sabe aquela coisa de dar vontade até de chorar, de você ver tantos bons trabalhos que não são reconhecidos, aliás, que nem chegam, nem alcançam verdade. ao mercado. Né? Em várias áreas, A e B, na hotelaria, no marketing, você vê tanta coisa boa. E nós fizemos o ano passado, inclusive eu coordenei esse trabalho, porque está na minha disciplina, né, planejamento e organização de eventos, os 10 anos do departamento. Os cursos eles são mais antigos, mas eles eram separados, nós fizemos 10 anos no ano passado. Fizemos um belo evento, trouxemos todo o trade participou, autoridades. E a gente viu o encantamento, Fabiana, e a curiosidade das pessoas entenderem assim, ai, gente, mas vocês fazem isso aqui, a quantidade de pesquisa que nós temos. E, mais recentemente, nós conseguimos implantar a nossa empresa Júnior de hotelaria e turismo. Era o que perguntar, né? Legal. Muito legal, né? Porque, olha, você tem ali os alunos super caprichosos, se dedicam animadíssimos para fazer parte do mercado de trabalho, que quando eles passam pela empresa Júnior, eles estão com o pé no mercado, eles já vivenciam o mercado. E por trás deles tem todo um suporte de professores, doutorados, com pesquisas validadas, né? Então, é muito positivo. Como é que se dá o funcionamento? Chega, por exemplo, uma agência de viagem, olha, quero um trabalho de marketing. Aí eles vão fazer com a orientação dos professores. Com os professores, exatamente. Hoje nós estamos algumas linhas, né, mais de atuação, uma delas é evento, a outra de roteirização turística, mas assim, a gente faz exatamente isso, a gente faz essa conversa, esse papo, entender o que é que a empresa está buscando e a gente faz esse atendimento e vê qual é o professor que tem a maior competência naquela área. E esse professor vai ser um colaborador, um orientador dos alunos também, né, com outros professores, mas fica sempre um professor, no mínimo um, responsável por aquele trabalho. E quando os alunos fazem esses projetos, né, solicitados pelas empresas, eles recebem algum auxílio, algum valor monetário? Então, funciona, né, como uma empresa de consultoria mesmo. Só que por ser uma empresa júnior, aí o júnior ele tem um valor de remuneração mais baixo, mas ele precisa ter, até por uma questão de realmente de valorização, né, do acadêmico, do professor, da pesquisa. Então, ele tem esse valor que a empresa vai aportar em alguns serviços. Na parte de extensão, a gente não cobra. Né? Se eu chego junto a uma associação e faço um programa de extensão, submeto no edital da universidade e aprovo, isso aí ele não vai ter custo nenhum. Mas, quando é alguma ação ligada às empresas juniores, que, olha, gente, eu fui fazendo essa pesquisa para submeter esse projeto, são 42 empresas juniores aqui na Paraíba. Não é bacana? 42. Bastante. O ano passado, o encontro desses alunos tinham mais de 7.000 alunos ligados às empresas juniores. É muita gente. Isso me deixou muito animada. Porque aí sim a gente está vendo a educação empreendedora, né? Aquela educação que prepara o aluno, além da academia, para o mercado também. E pronto. E essa empresa júnior, ela direciona o aluno para o mercado ou o aluno se faz ali dentro quando ele é contratado? Ele fica um ano
Um ano. Né? Ele participa 1 ano como diretor, como presidente, vice-presidente, como gerente. Aí eles vão mudando, né? A gente vai ter que trocar os alunos, porque uns saem, né? Eles chegam ao último período, chega o período de TCC, aí precisam sair. Aí alguns vão saindo e outros vão substituindo, né? Mas a gente, assim, os alunos de primeiro período, a gente deixa primeiro eles passarem esse momento. Quando chega no terceiro período, eles começam já a ajudar as empresas juniores para que eles comecem a ter essa No experiência terceiro período já também. começa a ter um embasamento teórico Já maior, né? começa, exatamente. Já fica ali do lado de um aluno que é mais velho, que já está no 7º período, no 6º período, aí já faz uma troca boa. E deixa eu te perguntar, qual o impacto da inteligência artificial no setor de turismo hoje? Como em todas as outras áreas, muito forte. Indiscutivelmente, é muito forte. Essa possibilidade, né, de você, inclusive, visitar o lugar antes de ir lá, é muito bom. Agora, o que é mais legal é que ela nunca vai substituir o deslocamento do turista para o destino. Essa é a melhor coisa, assim, a inteligência artificial ela pode substituir muita coisa, mas, inclusive, eu estava lendo uma pesquisa de uma americana publicitária, feita popcorn, e ela dizendo exatamente isso, as pessoas tendem a ficar mais em casa por toda a parafernália tecnológica que elas têm em casa, né? Mas as pessoas nunca viajarão tanto quanto antes, né, em função da tecnologia, porque gera curiosidade, gera o desejo de estar lá, né? A tecnologia, ela chama a sua atenção, ela cria o interesse, mas o desejo da ação, É verdade. o desejo da ação, ele não vai ser substituído nunca, porque turismo, a gente sempre fala isso, né, Fabiane? Nós vivemos o turismo com todos os sentidos, e não dá para você só olhar, você precisa sentir o cheiro, você precisa local, comer a comida do local, então tudo Exato. isso influencia, né, no teu bem-estar. Porque é muito diferente você fazer uma visita ao Museu do Louvre virtualmente Sim, e não outra tenha estar lá no dúvida. Museu do Louvre. É uma outra situação, São experiências totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque estando presencialmente no Museu do Louvre, você está inserido no país de origem, está na França. Isso. Você não vai visitar só museu, você vai nos melhores restaurantes, você vai nas Exato. melhores bibliotecas, né? Os melhores museus nos à disposição. Então não é só o Museu do Louvre. É a Exatamente. experiência completa de conhecer um país diferente, uma cultura totalmente diferente. Totalmente, pois E isso a viagem virtual não vai te dar. Nunca vai te dar. Então, isso aí corrobora, logicamente, né? Porque você, estando ali, como a gente estava falando, chama a atenção, cria o interesse, mas substituir de maneira alguma. E a inteligência artificial, né, Geisa, como a gente estava discutindo com outros entrevistados, como qualquer tecnologia nova que chega, causa medo, receio, vou perder meu emprego, vai me substituir. Como foi a chegada na internet nas agências de viagens, né? Que o próprio sim. consumidor É o emitia sua desconhecido, passagem. né? É o desconhecido que a gente... Mas hoje o agente se adaptou. Exato. Ele não é mais só um emissor de passagem, ele é um consultor. Ele é um consultor. Ele é presta verdade. informação, ele dá assessoria. E eu sempre digo às pessoas que me procuram, Fabiano, eu vou fazer uma viagem internacional, o que você me aconselha? Vá numa agência de viagens cadastrada na BAV. Exatamente. Não compre em sites online. É verdade. Eu passei por isso. Porque É verdade. o risco de você ter uma dor de cabeça é muito A grande. gente viu isso recente, né? Muita gente teve esse prejuízo, esse problema, esse desconforto. A gente viu isso recente. Então, é verdade. É diferente de você viajar. Sei lá, acontece algum problema, você liga, né, tem com quem falar. Exato. É diferente. A empresa resolve. A empresa A empresa resolve, a empresa te resolve. ajuda. Você tem um aconchego. E esse aconchego faz parte do serviço. O setor de serviço é um setor muito de vivência. Exato. Né? A gente não estoca serviço, a gente consome o serviço na hora. Então, aí- ou você está bem na hora, ou não adianta você, eu vou voltar depois. É muito complicado. E a agência isso. preza pela reputação dela, pela qualidade do serviço que ela está ofertando. Isso. Então, se eu estou na França e acontece algum problema comigo, por exemplo, eu não consigo ver um jogo de PSG lá, deu problema com o ingresso. Eu entro em contato com a minha agência, que entra em contato com a operadora que forneceu, Isso. e eles vão resolver para mim. Eu não vou ter que ficar desesperado no WhatsApp ou numa central de atendimento de um país estrangeiro com uma língua que eu não domino, né? É. Então, você vai evitar muita dor de cabeça com um profissional, uma pessoa gabaritada, experiente, e que vai te dar todo o suporte necessário. Eu acho a inteligência artificial é como tantas outras situações que a gente já passou e que percebe depois que há uma acomodação. Algumas vezes, algumas mudanças de postura, como é o caso na agência, mas há uma acomodação. Para que algo venha substituir completamente, né? Tipo o DVD que substitui o videocassete completamente e por aí vai. Isso é muito mais forte quando você está falando de bens de consumo. Quando você fala de serviços, a situação é bem diferente, É né? bem diferente.
E telemedicina não vai substituir você estar ali não, no médico. E provavelmente, você vai complementar, né? provavelmente com o tempo, vai ser uma grande aliada Com certeza. do turismo e de outras áreas. Sim. Né? Porque vai Já otimizar está o tempo. sendo, né? A questão da produtividade, assim, ela acelera muito. E eu sempre brinco até com os alunos, eu digo, não vão fazer cópia do inteligência artificial, não, viu? A gente sabe. Não vão botar texto lá para escrever, não, que a gente sabe, porque você acaba conhecendo a linguagem. Até porque ela não é 100% ainda, né? Exatamente. Ela ainda comete muitos erros. Muitos. E algumas frases, assim, você percebe logo que é de inteligência artificial. Exatamente, que você percebe logo a forma que ela é construída. Sim, né? dá para perceber. Isso, é meio que aquela coisa meio engessada, vou brincar com vocês do telemarketing, né? Nós estamos ligando, nós vamos estar fazendo, então tem um pouco dessa coisa, né? Tem. Ainda muito engessada. Exatamente. E o curso de turismo, para quem quer iniciar hoje, qual a dica que você dá? E com relação também à idade, porque tem muitas pessoas que tá com 50 anos e quer fazer um curso de turismo. Com certeza. 50 anos hoje jovem. Sim, inclusive atuando, né? E atuando no curso. Assim, é aquela história, né? É uma atividade que, como eu falei anteriormente, né? As pessoas, quando estão chegando numa fase mais madura, e eu diria até mais de 60, porque a questão do ciclo de vida da família, com 50 anos, você ainda tem muitos filhos dependentes, né? Aí, quando chega aos 60, você tem filho menos dependente. E aí, você tem uma renda discricionária maior. E aí, essas pessoas viajam mais, porque elas vão ter mais tempo, né? Pelo menos a gente espera disso, né? Que tenha mais tempo livre, não é questão nem tempo de vida, é tempo livre. E uma renda discricionária maior. Ah, mas você não tem o mesmo pique. Olha, te falo que quando eu fiz a pesquisa, lá naquela época, muitos desses mitos foram derrubados. A história da pessoa de terceira idade não gosta de certas coisas. Gostam. Gostam muito, gostam de muita festa, gostam de sair. Você vai ali em Copacabana, que é a primeira cidade com o maior número de idosos, né, no Brasil, você vê muitas pessoas idosas na bicicleta, correndo, exercício. Então, mudou essa ideia. Né? Mudou muito essa coisa de você, vou envelhecer, agora vou esperar a morte chegar. Não é mais assim. Até porque a medicina também avançou, né? Muito. Alimentação, tudo. Então, assim, muitos voltam para lá e vão formar a sua própria equipe, as suas próprias histórias, já têm uma experiência fantástica profissional e acumulam essa experiência e vão viajar. E levando pessoas para viajar juntos, é ótimo, né? Exato. E às vezes também tem aqueles clientes que eles dão mais credibilidade para as pessoas mais velhas também. Pois é. Porque além de elas terem vivido aquilo, elas agora estão preparadas. Exato. E atribui a questão da responsabilidade. Que a gente sabe que a maturidade vem muito com a idade, né? Tudo então, isso é muito... O cliente pensa muito, né? Eu vou com mais jovem, um jovem vai ser mais aventureiro, vai ser mais assim, já de idade já é mais cauteloso. Isso. Então tem toda que a lógica predomina dessa forma, né? Mas a gente sabe que a cronologia biológica e a psicológica é bem diferente, né? A gente sabe disso, muita gente que é jovem se comporta como velha, muitas pessoas mais velhas são jovens. A gente sabe disso, mas a tendência é que seja dessa forma. Então, assim, é bom saber, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? E é bom saber quando eles vão para algum lugar que vão com as pessoas mais velhas. A gente fica mais... dá aquele conforto, né? De qualquer forma. Exato. É isso. Estamos chegando ao fim, né? De novo. É uma pena, né? Infelizmente, falar de turismo sempre é muito bom. Falar de turismo. Eu acredito. Mas é muito bom, muito empolgante. Bom. Isso. Antes da gente encerrar, nas suas considerações finais, vou pedir para que você dê aqui uma dica para os futuros turismólogos que estão deixando a faculdade para ingressar no mercado de trabalho. O que eles devem fazer para se inserir no mercado e se destacarem? Olha, eu vou ser bem tendenciosa. Em que sentido? Como eu falei para vocês, né? Lá na universidade, a gente vai passando por algumas disciplinas e até algum tempo que eu estou com planejamento e organização de eventos, que é uma área fortíssima em turismo, e com empreendedorismo também, né? E, assim, é olhar os espaços vazios, Fabiano, tem tanta coisa para fazer. E, às vezes, o pessoal fica muito só esperando aquela estrutura que está ali pronta, que é legal, é bacana, a história do fixo, etc. e tal. Mas eu olho assim, eu digo, gente, olha a idade de vocês são muito jovens, vão criar projetos. Está aí o processo de inovação, quantos laboratórios estão aí para vocês irem lá, as startups. A gente tem tanta coisa. A Paraíba, ela realmente se destacou muito nos últimos anos com essas empresas de base tecnológica, mas, assim,
pelo menos eu desconheço uma que seja ligada especificamente ao setor de turismo e hotelaria, ao setor de eventos. A gente sabe que eventos também avançou na tecnologia, até em função da pandemia, né? A pandemia obrigou as empresas de eventos a se repensarem. É verdade. Mas ainda pode ir muito além. Pode ir muito além. Então, assim, por que não propor projetos de tecnologia voltada ao setor de turismo? Porque a gente ainda precisa de muita coisa. Você vai para muitos eventos hoje que o credenciamento é rápido, mas a maioria é muito lento. Não dá mais para você conceber. Em época de hoje, você está com 2 horas numa fila de credenciamento. É chato. No credenciamento de um evento que eu falo, né? E você perde tempo, o tempo é um ativo precioso. Quando eu vou viajar para participar do evento, mas eu também quero conciliar com o lazer. Geralmente a gente vai com o acompanhante também espera por nós para ir para o lazer. Então, assim, eu acho que o melhor que eu posso falar é: olhe os espaços vazios. Não vão só olhar o que já tem, olhe o que ainda não tem e que tem grande potencial. E olha, a vantagem de estar ainda no estado pequeno, onde o turismo não é ainda tão forte, o que precisa ser, é muita coisa para fazer. Muita coisa. Não é verdade, Fabiana? É verdade. Então, tem que ter muita imaginação, né? É isso observar as mesmo. oportunidades e criar, né? Observar é Porque fantástico. a gente não pode ficar acomodado esperando o Estado fazer tudo, né? Sim. Até porque o turismo é uma atividade privada. Exatamente. O Estado O que tem o que ser Estado tem que fazer facilitador. bem, exatamente, ele tem que fazer muito bem as políticas públicas, o incentivo ao setor produtivo, né? Mas a gente não pode esperar que tudo venha, né? O turismo é uma atividade... E o trade turístico, nesse de ponto, empreendedorismo realmente, ele é mesmo, muito de buscar, na verdade, aqui. O Fernandes veio aqui, contou a história dele dos Exato. catamarães, e foi Sim. um empreendedor nato, Desde a sempre, história dele, desde o início. visionário, verdade. Pois é isto. Então, Denise, foi um prazer você participar Prazer do podcast. todo meu. Está em alta aqui com a gente. Sempre estará aqui de portas abertas para Muito trazer obrigada. novidade, falar dos cursos, de tudo que está Muito acontecendo obrigada. na cidade. Será muito bem-vinda. Ah, sim. Fabiana. E muito Exatamente. bom. Essa oportunidade, gente, é muito bacana, porque essa pergunta que o Fabiano me trouxe, o que fazer depois do curso, muitas vezes ele é um curso atraente, mas as pessoas temem. O que eu vou fazer no estado? Gente, a Paraíba está crescendo, graças a Deus. Está sendo percebida, né? Mas a gente pode fazer muito mais. Então, é um curso que realmente mexe com tantas áreas diferentes que você não precisa simplesmente terminar e abrir uma agência. Sempre que eu digo isso, né? Verdade. Você pode fazer tantas coisas. Então, para a gente é muito bom poder falar sobre a nossa linha aí de atuação. Muito obrigada. Obrigado por você, Obrigada Denise. a você. Obrigada. Sempre estaremos portas abertas pela universidade aqui. Muito obrigada. Até logo. Até Muito bom. logo.